Oi, hoje é dia dos piores livros de 2017. Então, finalmente chegamos nessa época do ano quando a gente começa a fazer o balanço de nossas leituras. Dessa vez eu vou dividir primeiro entre os piores livros de 2017 e amanhã os melhores livros de 2017. E também, para esquentar um pouquinho os números, afinal de contas, este canal, o Imantado de Livros, começou a existir em abril deste ano. Então, eu não consegui acumular muitos livros lidos. No total, foram 20. Para dar uma esquentada então nos números, como eu falei, eu vou colocar também a conta de 2016, que foram apenas 7 livros a mais, não é tanta coisa assim. Então, do universo de 27 livros, vamos ver agora quem são os piores e também algumas frustrações e decepções. E vamos começar primeiro pelas decepções e frustrações aqui deste ano. Vamos deixar os piores de 2017 um pouquinho para frente. E primeiro uma diferenciação entre esses dois termos. Decepções são para aqueles livros que você não sabe muito bem do que se trata. Você foi na curiosidade, leu e ao final você ficou decepcionado com aquele resultado. Já frustrações é quando você conhece o livro, seja por ser uma continuação de uma série ou então um livro que é muito conhecido pelos booktubers e tem uma certa fama, um certo hype, então você vai com muita ansiedade. Aí você faz a leitura, termina e fica frustrado. Dito isso, então vamos começar então com uma polêmica de um livro, ou melhor, 2 livros de uma série muito famosa, que é nada mais, nada menos que As Crônicas de Gelo e Fogo, O Festim dos Corvos, de George R.R. Martin. Também a gente tem que colocar nesse balaio o outro, A Dança dos Dragões. Livro 4 e livro 5 de As Crônicas de Gelo e Fogo. Não me batam fãs da série, mesmo porque eu sou um fã da série. Mas não dá para negar que esses 2 livros me deixaram um pouco frustrados. E sim, vocês vão perceber que eu sou fã da série porque esses livros, essa série estará aqui no vídeo de amanhã sobre os melhores. Então é só aqui uma questão de ficar frustrado pelo teor, desenvolvimento do enredo aqui dessa série famosa. Mas ainda assim, eu dei para esses 2 livros 3,5 asteriscos. Agora uma decepção, que foi O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin. Um livro de fantasia que muita gente ficava comparando. Esse é um livro inspirador de Harry Potter. Não chega tanto. Aliás, acho que passa muito longe disso. Mas o problema que me fez ficar decepcionado aqui foi como a autora desenvolveu esta narrativa. Ela se utilizou de alguns recursos dramáticos para justificar um fim que acontece aqui nessa história. Sim, quando eu cheguei ao final eu falei, quer dizer que tudo aquilo que eu não gostei, na verdade foi friamente calculado para poder justificar o que acontece ali no finalzinho. Se o personagem ou as situações fossem diferentes, aquele final não poderia existir. Parece uma coisa meio maluca de dizer, mas não é. Este livro aqui, ele foi muito estruturado de uma maneira que, digamos assim, no meio do caminho, a autora não podia mudar de ideia do rumo da história, porque ela já criou tantas coisas fixas, determinadas, que ela não tinha outra saída. O final tinha que ser aquele. Por isso, eu fiquei decepcionado com este livro aqui. A resenha dele ainda não saiu, era para sair, mas eu tive problemas em fazer os vídeos. Então, em janeiro, a resenha de O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin, vai sair e eu vou poder explicar mais um pouco sobre o que eu não gostei aqui e fiquei decepcionado. Agora mais um livro no quesito frustração, um título que estava muito hypado e eu esperava muito pelo seu resultado, que foi Uns e Outros Contos Espelhados, editado pela Tag Experiências Literárias, que é uma caixa mistério que tem aqui no mercado a melhor caixa na minha opinião. E o que aconteceu? Bom, eles iam fazer um aniversário de 3 anos e resolveram pela primeira vez editar um livro especial. Então convidaram um curador,
o Cristóvão Teza para selecionar alguns autores lusófonos. E a ideia era o seguinte: cada um deles deveria pegar um conto clássico de algum autor famoso, bem conhecido, e então fazer uma releitura. É uma ideia muito interessante. Minha expectativa também iam pelos clássicos. Uau, que clássicos deveriam aparecer aqui? Bom, os clássicos foram muito bem escolhidos. Agora as releituras, aí ficou a decepção? Não, a frustração. Principalmente porque, na minha opinião, a maioria dos autores aqui que fez a releitura, eles foram infelizes no seu objetivo. Não, eles não acertaram a mão e alguns erraram muito feio. De novo, na minha opinião, com certeza muitas pessoas que leram esse livro aqui acharam que as releituras foram boas, foram acertadas, mas não, elas foram repetitivas, muito não, com falta de originalidade o tempo todo. Raríssimas exceções aqui, o autor fez alguma coisa diferente lá do conto original. Poxa, se é para fazer a mesma coisa, deixasse apenas o clássico. Esse livro ficou metade bom, metade quase ruim. Muito frustrante. E também é outro livro que não saiu a resenha ainda, vai sair em janeiro. Esses 4 livros que eu apresentei agora são de 2017, As Decepções e Frustrações. Mas eu também coloquei na roda os de 2016 e achei pelo menos um livro que foi decepcionante, que foi Ninho de Fogo, A Mestiça, da Camila Deus Dará. Esse é um livro de fantasia. A minha decepção foi porque não há muita fantasia e também, como esse é um livro dirigido a adolescentes, é muito enfatizado um triângulo amoroso. Decididamente, eu não gosto de triângulos românticos dentro de histórias. Eu acho geralmente um tédio. Então foi por isso que eu fiquei muito decepcionado com essa história. Eu achava que seria uma história de fantasia, no mínimo, interessante, razoável. Mas, como tem muito mais romance aqui do que fantasia, isso me decepcionou profundamente. Se vocês acham que eu fui polêmico no quesito frustrações e decepções de 2016, é porque vocês não viram ainda o que eu vou falar agora sobre o pior também deste ano de 2016. Isto porque é Demon Tale, As Caçadoras do Submundo, uma antologia de contos. A polêmica, sabe qual é? Eu estou aqui dentro, eu tenho um conto aqui nesta antologia. E, opa, como é que é? Você vai falar mal de um livro seu, entre aspas, pelo menos em partes? Sim, eu vou falar mal, sim, claro, ora bolas. Mesmo que eu goste do conto que eu escrevi para essa antologia, eu preciso dizer que, no geral, essa antologia não é boa. Eu não posso recomendar essa antologia para todo mundo. Quem tiver interesse em adquirir, tudo bem, mas eu dizer, olha, compre essa antologia que ela é muito boa porque tem um conto meu, aí eu não posso dizer isso. E muito menos dizer que ela é boa no geral, porque ela tem um grande problema. Ela é fruto de um concurso, né? Para você poder participar dele, você tinha que seguir algumas regrinhas. Acontece que essas regras eram muito rígidas e podavam demais a criatividade. E, como resultado, tem dia que muitas das histórias seriam praticamente iguais. Sim, e foi o que aconteceu. Com mais de 20 autores aqui reunidos, praticamente todo mundo fez a mesma história. Claro, porque todo mundo tinha que seguir a regrinha de que uma princesa deveria salvar o seu príncipe amado que foi possuído pelos seres das trevas, as tais caçadoras do submundo. Elas deveriam matar o demônio lá que possuía o seu príncipe e no final das contas o príncipe deveria ficar vivo e viver feliz com ela. Sim, quase todo mundo seguiu essas riscas ao pé da letra. Eu tentei evitar uma coisinha aqui, outra ali. E também, todo mundo podia usar as estrelas conhecidas, Rapunzel, Cinderela, Branca de Neve, todas juntas na mesma história, podia fazer o que quisesse, ou então criar uma diferente, uma original. Eu preferi, tentando fugir das mesmices que eu achava que ia acontecer, eu criei a minha original.
A maioria do pessoal preferiu ficar com o tradicional mesmo e deixou as histórias mais parecidas ainda. Não estou dizendo que eu fiz o certo e a minha é sensacional. Não. O problema é que todas são iguais. Inclusive a minha também fica igual, porque mesmo que eu tenha feito uma princesa diferente, nos outros quesitos tudo está igual praticamente às outras histórias. Então pode acontecer o seguinte, né? Você ser o autor de uma das histórias, sei lá, a quinta ou a quarta história desse livro. Depois que o leitor já passou por 3 iguais, provavelmente ele não vai chegar na sua. Então, esse é o grande problema deste livro. Não dá para recomendar um livro desse para ninguém. Por mais que eu esteja aqui dentro, por mais que eu saiba que tem várias histórias muito interessantes aqui, que eu considerei na hora que eu li, que falei, poxa, são melhores até do que as minhas. A minha, né? Mas não, mesmo assim, não dá. Este é o pior livro de 2016, eu tô dentro dele. Mas em 2017 sim eu posso apontar 2 livros para receber o título de piores do ano. Um deles é O Presente do Meu Grande Amor, 12 Histórias de Natal. Uma antologia de contos organizada pela Stephanie Perkins. Ela convidou mais outros 11 autores para escreverem sobre essa época natalina. O grande problema desse livro aqui, para eu achar ele tão ruim, é que a maioria das histórias, as 12 histórias aqui presentes, não tem um espírito de Natal. Aquela coisa meio triste, onde a tristeza é sanada justamente pelo calor humano. A reunião das pessoas em prol de alguma coisa. Só que esse climinha é substituído pelo discurso romântico. Temos triângulos amorosos ou duetos românticos. Aí não dá. Eu não gosto disso. Já não gostei em 2016 e também, claro, não gosto aqui nesse ano. Acho que eu nunca vou gostar disso. Principalmente em livros para adolescentes. Que coisa mais tediosa que é isso. Essa modinha acho que nunca vai passar. Começou e não vai ter fim. Para ser mais exato, apenas uma história aqui dentro eu realmente senti que, puxa, tá legal, ficou boa, tem espírito de Natal e acabou levando 5 asteriscos na minha opinião. De novo, muita gente vai adorar este livro aqui com histórias sensacionais. Mas não, eu sou um cara chato que quer espírito de Natal em histórias de Natal. Então, se não tem, é ruim. Agora sim, o pior livro do ano. Na verdade, ele é um representante de uma série. Trata-se de Mau Começo, o livro 1 de Desventuras em Série de Lemony Snicket. Esse livro não foi decepcionante, nem foi frustrante. Não, ele foi, acho que, ruim de doer mesmo, na minha opinião. Sempre lembrando, porque esse livro é completamente cheio de coisas repetidas. A todo momento a gente sabe o que os personagens vão dizer, como eles vão se comportar, o que o vilão vai fazer. É uma coisa muito banal, tá certo que é um livro infanto-juvenil, mas ele precisava ser tão bobinho. E o pior de tudo, quando você lê este livro aqui, você tem certeza do que será os próximos livros da série. Sim, eles estão dentro de uma fórmula e essa fórmula a gente percebe entre um capítulo para o outro, porque o que acontece num capítulo acontece no outro também. Então, depois que você passa por 5 capítulos iguais, a mesma estrutura, as mesmas repetições, você, claro, deduz, poxa, a série inteira, são 13 livros, será assim o tempo todo. Podia ser um livro mais inteligente, podia ser uma série mais inteligente. Está sendo um sacrifício eu ler cada um desses pequenos livrinhos. Ainda bem que eles são fininhos, só os últimos da coleção eles ficam um pouco mais grossos, mas mesmo assim é um alívio pelo menos isso. E você pode terminar de ler esse livro num dia, no máximo 2 ou 3. É o único consolo, eu preciso terminar de ler essa série. Eu não gosto de abandonar séries, né? Então eu vou acabar lendo. Livros ruins a gente também acaba lendo. Poxa, que dó, né? Bom, é isso, não perca amanhã os melhores livros de 2017 e também uma pitadinha de 2016. Enquanto o próximo vídeo não chega, confira aqui do lado dicas de outros vídeos do Imantado de Livros. E se a gente não fosse encontrar mais, eu já deixo aqui o meu Feliz Ano Novo para todos. Por enquanto, até mais.